dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do Exos, o seu podcast nerd. Meu nome é Paulo Leomil e eu aqui em loco também com... Cassian Andor. Não, é Humberto mesmo. Agora você só foi Paulo Leomil agora. Eu ia falar outra coisa, mas eu Passou desisti. batido. Não, eu achei que ia falar errado. Então eu preferi não falar. Tá bom. E com o nosso link direto à Terra-média... Eu, Vitor X, galera, visitando esse lugar que eu adoro. É isso aí. Bem, galera, o episódio de hoje nós vamos falar finalmente da animação Senhor dos Anéis, a Batalha de Rohirrim. Ó, pode ter falado errado. Não, tá bom. A gente tava na discussão aqui se fala assim ou não. Então você vai saber. Essa animação acabou de chegar no Max, ela foi pro cinema, e a gente tinha mencionado nos melhores animações, né, que a gente falou sobre no ano passado de 2024, né, Sim. e finalmente chegou no Max e chegou o momento da gente falar sobre essa animação. Mas antes de tudo, por favor, rode a vinheta sinopeira. Momento sinopeiro. Vitor X. O filme acompanha a história não contada por trás do famoso abismo de Helm, a fortaleza icônica que ajudou na jornada de Aragorn, Legolas e Gimli centenas de anos antes da fatídica Guerra do Anel, contando a vida e os tempos sangrentos de seu fundador, Helm Hammerhand, o rei histórico de Rohan. 183 anos antes das aventuras de Frodo e dos eventos da trilogia original dos filmes, O Senhor dos Anéis, a Guerra de Rohirrim acompanha o destino do povo do reino de Rohan e a saga do seu rei Helm, ambos em guerra contra o Ulf, lorde do povo Dunlending, que busca vingança pela morte de seu pai. Será Hera, filha de Helm, porém, quem irá liderar a resistência contra os ataques desse implacável inimigo antes que seja tarde demais. É isso aí, boa. Acho que antes de tudo, né, Humberto, você podia ter colocado a gente a par. Que a gente fala assim, Senhor dos Anéis tem a obra Senhor dos Anéis, mas Sim. a batalha, essa menção sobre essa batalha, sobre o porquê o Abismo de Helm ganhou esse nome, né? Não é um livro, né? Não é um... Ela está nos apêndices de De um dos livros. São 9 páginas que contam um monte de coisa e ali eles espremeram, tiraram trechos desse apêndice. Tá, das torres, não é isso, Vitor? Sim, mas tem nas Duas Torres tem um outro livro também. Tem no Retorno do Rei. Tem um apêndice que fala que o Abismo de Helm ganhou esse nome por causa do rei Helm, Hammerhand, né? Então, o que cita é isso. É isso. Mais nada. E aí, fala do momento lá dos embates. Bom, eu fui atrás de saber onde é que estava... Fala bastante coisa, né? Isso. Tipo assim, bastante coisa assim. Fala muito pouco, mas, por exemplo, fala que a torre lá onde o Saruman fica, ela foi construída pelos antigos homens, né? Que vieram lá de Númenor, os Gondorianos, né? Na verdade, os Númenóreanos, quando moravam em Gondor, construíram a torre de Orthanc, não é isso, Humberto? A torre lá de Orthanc. E durante um tempo ela ficou ali domínio de Gondor, depois domínio de Rohan, e ela acabou sendo dominada pelos Dunlendings ali, e depois dessa batalha de Helm, ela é retomada, e é aí que ela é entregue para Saruman, o branco, né, na época ainda. Então isso também está nos apêndices o Saruman é branco que acontece o tempo todo. lá. Ele é o branco o tempo todo. Ele não muda de cor, não. Não, mas ele falou Saruman, mas o branco. No final ele tá título. manchado, né, velho? Ele não é branco, ele é encardido no final. Branco. Ah, tá. Ele continua branco. Entendi a piadinha agora. Não, mas o negócio é que no final ele se corrompe, então ele fica não, mas ele continua branco. É porque o Gandalf é cinza e o Gandalf vira branco. O Saruman ele é branco o tempo todo. Ele não muda. Tem os magos azuis, tem os magos marrons, né? Ele é branco. Mas é isso aí, como o Vitor falou. E fica aquele branco amarelado. O que eu quis dizer é isso, não que ele mude de cor, é porque, né, ele manchou ali a reputação dele. Mas como classe de mago, ele é branco desde sempre. Aí o que acontece ali? Eles pegaram um trecho que o Tolkien misteriosamente não detalhou ao extremo, né?
São passagens ali que serviram de background para ele, que estão nos apêndices, e transformaram nessa animação. Então, sim, tem muita coisa dali que está nas obras e tem coisa importante que não está nas obras. Que, inclusive, eu vou falar assim, que muda o que é o canônico? Muda. É relevante? Não, mas muda. Um ponto importante é aquela... Bom, vocês já viram, podcast, spoiler. Né? Isso é fato, isso gente. É fato. Ó, se você não viu no cinema, ainda não viu no Max, né, saiba que aqui você vai ter alguns spoilers. Isso é fato. Né? Então, sim, existe aquele momento ali em que o Helm tem uma reunião no conselho ali, porque Rohan era um conjunto de... eu vou chamar de rei, mas não são reis, de lordes de certas... Feudos. Era tipo isso mesmo. O Helm era o rei de Rohan e tinham os lordes que comandavam os feudos menores aí, igual o Paulo falou. E aí. o Freca... Né? Igual na Inglaterra, antigamente, né? Tinha um rei da Mércia. E aí tinha vários lordes que cada um controlava um castelo, uma região, uma coisa assim. Isso. E aí o Freca vai... É só pensar em Game of Thrones, mais novo aí, pra quem tá mais fresco. Porque lá tem rei em vários lugares, né? Mas são vários reinos. Ali, no caso, não são vários reinos. Eles estão mas você tem os que dominam aquela região, né? E aí teve o rei do norte. Porque Game of Thrones não é bem assim. Game of Thrones é uma estrutura acima. É mais complicada. Eu tentei melhorar, piorei, Piorou. E aí é o seguinte, existe uma reunião dos conselhos, né? Do conselho que acontece ali, e o Freca vai para aproveitar essa reunião para propor o casamento lá do filho dele, Wolf, com uma filha do Helm, que não tem nome. Ela não tem nome. Não tem nome. Então, sim, ela... E aí, esse é o momento em que ela aparece, e é o momento em que ela desaparece. E acabou. E na animação, ela é o pivô central da coisa toda. Ela tá ali, ela, inclusive, tem uma visão do quadro geral das coisas todas. Ela percebe as coisas que vão dar errado. Ela vai atrás do pai e tenta convencê-lo. Mas ela não tem esse papel nos apêndices. O livro. Então, inclusive eu vi um bando de idiota falando de lacração e tudo. Cara, morre, cara. Morre, bicho. Você consegue chegar a lacração e tudo. Morre, cara. E aí, eu vou concluir meu raciocínio para falar aonde que esse negócio fecha com o que está nos filmes, e menos no livro, tá? E aí o que acontece? O rei Helm, ele zoa o Freca porque ele é gordo. Porque ele fala que ele tem um cinto muito largo, né? Ele é gordão. Lá na animação ele fala isso. E aí o Freca, no meio do conselho todo, isso é uma falta de respeito. Ele fala assim, que é isso, rapaz? Fala assim de mim não, que eu sou capaz de te fazer dobrar os joelhos. E aí ele dá uma zoada nele, espera acabar a reunião do conselho, ser passado ali na série. Vai rolar uma porrada de pego do lado de fora da escola ali. Foi muito de pego lá fora. Mas isso rola. E com um soco ele mata o Freca. Cara... Por isso que ele chama Hammerhand. Mão de martelo. Mão de martelo. Não que ele tenha um martelo no lugar da mão, é que ele tem uma mão inacreditável. E isso é importante para a história. E aí, a família do Freca jura vingança, o Wolf vira o chefe daquela turma toda, ele se associa com ele é banido. E aí, né? no exterior, ele junta as tribos das montanhas, ele junta as tribos lá que estavam perdidas, que essas não tinha tribos muito que dinheiro e tudo, lá e volta. Depois vão se associar ao Mago Branco, que aparece lá. Sim, eles vão para Isengard lá. Aí isso vai sempre me lembrar da musiquinha que fizeram do Legolas lá. They are taking the Hobbit to Isengard, que fizeram a musiquinha. Está no YouTube, é um inferno essa musiquinha, ela gruda na cabeça. E aí, depois esse povo se associa, eles são povos inimigos de Gondor, por conta de batalhas que aconteceram, que eles não foram defendidos, né, por pessoas que vieram dos rios, que vieram do leste, que vieram... Tem um monte de batalha, né, em Senhor dos Anéis, ao longo da história, né, porque passa-se por muitos milênios, um monte de batalha. Isso cria associações e desassociações.
E aí existe sim a guerra liderada ali pelo Wolf contra o rei, contra Rohan, que não pede ajuda de Gondor, porque aí isso inclusive aparece nos filmes, né? Que eu não vou pedir ajuda porque ele não me ajuda. Eu não vou ajudá-lo porque ele não me pede ajuda e quando eu peço ele não me ajuda. Isso aí também ficou muito copia e cola, viu? Eu fui falar no outro podcast que uma coisa que é clichê bem feita, que funciona, aí já tem um clichê mal feito, né? Ele copiou e colou um monte de coisa da história de Rohan que tem no filme do Senhor dos Anéis. Isso. E aí que começa o copia e cola. Então, assim, eu não vou chamar Gondor porque eles me chamam, eu ajudo. E quando eu chamo, eles não vêm. Aí pega aquela coisa que lá atrás... Nesse caso não foi nem isso, né, Humberto? Foi assim, não, eu vou chamar os outros, eu resolvo meus problemas sozinho, sou orgulhoso. E aí tem também a figura do rei que não ouve ninguém, que é o rei que... Ali você tem um regente que passa por isso, você tem o próprio o rei de Rohan lá no filme, que também não ouve, temoso. Então, assim, pega aquela coisa do filme e traz pra série, traz de novo. E traz a figura da Hera, que não é a Hera Syndulla, de Star Wars, ela não pilota um caça. Tá esperando você falar isso. A Hera Syndulla, inclusive eu botei o nome de uma cachorrinha minha de Hera por causa da Hera Syndulla. E aí E lá eles trazem a figura das donzelas dos escudos, das Shield Maiden. Inclusive tem uma Shield Maiden lá que é importante pra caramba. Que isso também trouxe do filme que isso tem tem um destaque importante nos livros e tem um destaque importante nos filmes, né? Que é ela que mata um dos Nazgûl lá, né? Que nenhum homem pode matar, mas uma mulher pode. Ela junto lá. Quem mata é Elwyn, né? Ela, é a Elwyn, isso. Na verdade, ela não é uma Shield Maiden, mas ela fala da Shield Maiden. E aí sim, traz essa figura da Shield Maiden para um ponto importante, sendo que nos apêndices isso não é tratado. Aí que os idiotas começam a enxergar a lacração. Na verdade, o que eles fizeram, assim, eles pegaram as referências dos filmes, trouxeram para a série, porque isso é um ponto... Para a série não, para animação. Isso é importante no livro, é importante a Shield Maiden e a figura feminina que luta lá, que não pode participar das batalhas porque ela é uma mulher, não sei o que e tal, e lá ela vai de Joana d'Arc, né? Ela se veste como um homem e vai pra batalha. Isso é importante. É uma cena do caramba. Não na animação, no filme, né? Filme, só pra ficar claro. Sempre a Elwyn se veste de cavaleiro porque ela quer, de soldado, que ela quer lutar, e o tio dela fala pra ela não ir, né? Pra ela ficar lá e cuidar do povo. Ela vai assim mesmo. E ela leva o Merry com ela, né? Lutando lá, vira tipo escudeiro dela. E aí o Hobbit que ajuda, né? Ele dá um golpe lá no pé do... Porque assim, aquele negócio um homem não pode, mas uma mulher pode. O rei bruxo de Angmar. O Nazgûl... Que era o mais poderoso dos Nazgûl. Quando o Hobbit acerta com uma arma mágica, ele perde um monte do poder e ela consegue deferir o golpe fatal e matar. Aquela cena é importante, aquela cena é do caramba. Acho que o Hobbit mais distrai ele pra Elwyn conseguir, né? Que ela tava só tomando pancada, com o braço quebrado, já ela caída no chão. Ela vai lutar com uma criatura muito mais poderosa. Mas assim, é do caramba, aquela cena é do caramba. É legal demais. É legal demais. Nossa, aquela cena de pular no cinema. Aí na animação, eles puxaram essa figura da heroína, da Elwyn pra Hera, deram pra Hera uma visão crítica muito maior, política muito maior, sem ficar focada no reizão fodão, que eu sou mal, e ele é foda mesmo, ele é realmente um cara acima da média, de matar um sujeito com um soco. Só que ele é burro. Só que ele é arrogante. E aí ele não ouve, ele é um rei, ele tinha que ter uma visão geopolítica mais, né, integrada das coisas, para poder pensar nas ações dele. E ele não tem, ele vai pra grosseria do machão fodão, e aí ele causa uma guerra, o povo dele tem que se refugiar lá naquela fortaleza que no filme que aparece. Que não chamava Helm na época. Que não chamava Helm, ela vai se chamar Helm em função dele, que ele cai ali, lutando, defendendo lá as portas dos abismos. Como é que chamava lá? Era no Senhor da Trombeta? Eu nem guardei o nome. Era Forte a Trombeta, eu acho. Trombeta, uma coisa assim. Forte. Se eu não me engano, era isso mesmo. Da montanha. E aí,
nos apêndices, os heróis ali, quem luta, que são as figuras centrais, é o Rei Helm, os 2 filhos e o sobrinho. O sobrinho que a águia chama é ele que vem ao encalço lá para atacar depois, também faz referência ao Gandalf chegando na última hora para salvar. Pois é, meteu a águia ali, como se a Hera fosse amiga das águias, sei lá. Deu um bifão lá para a águia ficou amiga. A águia, gente, ela não é um bicho, ela é uma criatura muito além daquilo ali. Nos livros, as águias conversam, elas são sencientes, elas têm inteligência. Elas não são um bicho que consegue entender o que um humano fala. Não é isso. Então, e que também, essa águia meio, já está um pouquinho melhor, que também já é uma referência aos próprios filmes também, que não dão tanta importância mística mítica eu ia falar isso, para as águias, né? A parte mais importante é que os filmes não deram essa pras leitura. Então, assim, eles nem os livros, nem a série, nada, né? Nenhum filme ele deu, né? O livro deu. O Hobbit você tinha mais coisa também de mais fala. Mas a questão é o seguinte, fotograficamente, isso não faz sentido eles colocarem a águia como estava no livro. Por causa do quê? Dessas referências. Porque lá na série... Peraí. No cinema não faz sentido a águia falar? A partir do momento que você tem um público formado pelo cinema que não leu o livro, não leu. A maioria, não falaram. uma grande maioria conhece Os Anéis somente pelos filmes. A gente sabe que Senhor dos Anéis não é uma leitura fácil, né? Muita gente dos filmes foi pro livro, a gente até discutiu isso antes em outro podcast, mas quando você tem que tratar no cinema desse público que já conhece nessa parte de live action, né? Você não consegue, você trazer uma águia ali, ser ciente ali falando, você vai de encontro, inclusive, a série que vai sair, a nova temporada da série lá dos Anéis do Poder. A série dos Anéis do Poder, a águia é um passarinho idiota. Porque ela chega lá, vê uma excrescência acontecendo lá da tomada de poder em Númenor e vai embora. Ele não fala nada, não faz nada. E é interpretado de qualquer forma, eu entendi. Você falou porque já tem no cinema, na televisão, já tem essa coisa da águia não falar a língua normal. Língua comum, se a gente tivesse somente, por exemplo, e aí depois eu vou retomar isso, se não tivesse tido os filmes, nem a série, tivesse tido só aquela animação dos 70, 80... eu acho que é final de 70. Final de 70. Se a gente tivesse só aquela animação, provavelmente a gente teria talvez uma águia senciente. Uma águia com um ser inteligente. Inteligência é muito acima. Falante, né? Falante, né? Mais comunicativa. Ela é uma criatura mágica, ela não é um passarinho gigante. Nos filmes ele tem uma língua própria, né? O Gandalf consegue falar com os animais, com alguns animais e tudo, né? Com o Scadufax, que é o cavalo, com a mariposa, que chama as águias. Ele conversa com as águias, então ele tem uma língua, seria uma língua, sei lá, anciã lá, que ele consegue falar com esses animais. E aí o que acontece? Quando chega o sobrinho, que faz a referência ao Gandalf, o raio da alvorada que vai salvar na última hora, no momento de desespero, nos apêndices, quem mata o Ulf é o sobrinho. Então, assim, a Hera não tem essa importância toda. Lá. Ela não tem nem nome, inclusive o nome dela, eles falam que não era com H, que tem umas anotações do Tolkien lá, que ele tipo, não é o Contos Inacabados, mas são anotações assim, que aí eles colocaram na série, porque já tinha Helm, Rama, o outro menino também lá, com o filho lá, também começa com H, Hallet, né? Hallet. E aí colocou ela com H também, pra poder ficar igual. Engraçado, entendeu? Porque assim, Hera tá em língua comum, né? Não parece um nome que o Tolkien criaria. Mas ela tem no inglês antigo também. Mas seria um Helith. Mas aí só quem tá mais profundo aí no universo mas assim, fica mais incomodado. Isso muda a história do que tá lá? Muda. Isso é significativo? Não é. Não é. Os filhos dele, os irmãos da Hera, eles morrem, eles têm um inverno rigoroso de 5 meses de neve, que não é normal. E aí
ele perde os filhos. Eram os outros que estavam chegando lá. Os Outros lá do Game of Thrones. Os pessoal do Rei Branco. Isso mesmo. E aí ele perde os filhos e ele morre daquele jeito mesmo, assim. Ele morre congelado, lutando com as mãos na ponte do abismo. Na ponte do abismo, dando porrada nos caras, e ele morre ali, em pé. congelado em pé. E mesmo, aí tem essa fala assim, que mesmo morto ele não dobrou os joelhos, porque é referente à fala do Freca aqui, fazer ele dobrar os joelhos perante ele. Exatamente. E sim, e aí por conta desse heroísmo de um cara que mata os outros com um soco só, e defende ali o abismo daquele jeito, é que eles mudam o nome lá aí viram os abismos de Helm. E também, aí tipo assim, ele aí começa aquela lenda, né, que o espírito dele fica ali guardando ainda, né, que de vez em quando ele pode ainda ser visto ou ouvido ali no abismo e tudo. Ele derrotou um troll sozinho, né, cara? Brigou com um troll na animação, né? O cara é foda. Cara, na animação ele matou o troll. Bom, a Hera ajudou, né? Ela cortou um chifre dele lá. Porque o troll é muito acima do humano, mesmo um Númenóreano da primeira geração. O Aragorn tava morrendo pra um troll, né, velho? É difícil, ali não dá não. Então, sim, ele é um cara muito acima da média. Muito acima da média. E o Freca já devia estar com um coágulo pra explodir na cabeça, pra tomar um soco e morrer. Ele já tava... Se ele falasse... Nada, o soco quebrou o pescoço dele. Tá doido o socão daquele. Eu imagino que se eu tomar um soco de um lutador do UFC, ou então do Mike Tyson no Prime, era capaz de eu morrer. E o cara também já tava, naquela época, idade avançada. Gordão. Assim, o cara não cheio devia estar na melhor saúde, né? Osteoporose, o cara já acabou. O cara já devia estar... Aqui, gente. Idade medieval, você chegava aos 30 anos, você era velho. Pô, você viveu pra caramba. Você era velho. E o cara já era velho. Aí então é o seguinte, tem o desenrolar da história... preso à Hera, e lá eles falam, né, você não vai encontrar nenhuma canção que cite ela para explicar, por isso que nem o próprio Tolkien citou ela com o nome, né? Porque a história dela passou batida. Cara, se o Helm fez aquilo e lutou e todo mundo viu, todo mundo sabe que a Hera teria cuidado, primeiro, de perceber o movimento das tropas, de saber da traição, de levar fazer a cidade inteira lá se refugiar, conseguir chamar a atenção da turma toda, organizar, pedir ajuda pro primo, organizar a batalha final, usar ela sozinha lá naquela ponte lá Aí depende do que é contado depois, e o Helm expulsa o sobrinho também, né? Ele igual o sobrinho. O sobrinho que acaba o pai da Elwyn depois, também expulsa o irmão da Elwyn lá. Então assim, eles puxaram coisas da série, nessa animação, eles puxaram elementos de uma linguagem do clichê, que aí vira clichê, porque não era clichê. Elementos importantes do filme, que estão no livro. Preenche algumas lacunas. Colocaram lá pra dar um ponto pra história, criaram uma heroína, mas ela teria sido cantada em histórias em Rohan pra todo sempre, porque o que ela fez foi... e aí ela passa o título de rainha pro sobrinho, porque efetivamente nos livros, é ele que tem uma mudança na linhagem, né? Ela não queria ser rainha, ela queria igual a Arya, né? Pegar o barco e descobrir novos mas aí assim, passando pano, né? Porque assim, é pra cair na história certa. Porque quem vira o rei de Rohan, que quebra a linhagem, porque não tem mais ninguém, é efetivamente o sobrinho. Não tem mais ninguém, mas tinha ela, mas e ela abandona, né? Ela abandona. Ela pode até ter morrido na concepção do Tolkien. Passando um pouquinho de pano, né? Passando muito pano, né? O fato dela abandonar e ficar acertada com o sobrinho lá que virou o primo, né? Que virou rei, né? Não ser passada essa história dela pra frente.
Frila. Mas o aquele cara negócio. não era filho da puta. Aquele Ele não negócio. era. Mas é aquele negócio, os vitoriosos é que contam a história, Uai, né? mas ele foi o cara mais ponderado. Não Mais foi uma contra o vez, time, Vitor, voltou pra passando ajudar. muito pano, passando pano. Pelo amor de Deus, Concordo com passando vocês. pano, então. Concordo com Aí vocês. você tá mas, assim, supondo o que aconteceu depois de do pano na ué. frente. Da mesma forma, vocês estão supondo que ninguém contou, que alguém podia ter assim, contado a história. Eles teriam contado. Por que não contaram? Não, Porque não tem nós não história dela. supomos, não contou a história. Não contou a Porque história. a participação dela não foi importante. Aí a gente fala, qual Pronto. que seriam os motivos de não contar a história? Porque o Tolkien não contou. Porque a Aí- participação não foi Aí importante. deram entortada. Ele não chegou, porque o Tolkien também demora pra escrever as coisas, né? Eles deram uma entortada na Se fosse história. pra importante, justificar. o Tolkien tinha colocado lá Sim, no livro. É porque não aconteceu. Efetivamente, ali é um... Não aconteceu. é. Mas assim, comparando assim, duas obras que a gente tem aí que foram baseadas praticamente em apêndice, né? A série Anéis Mas do Poder. aí você vai comparar o cocô com outra coisa. Pô, aí qualquer então, coisa fica boa, né, Pô, velho? ficou bom pra caramba. Boa pra caramba. Horrorosa. Não, ele tá falando que é o seguinte, comparando Anéis de Poder com a Eu batalha... sei, ué. o complemento- Comparar Anéis de Poder Não, com Batalha Horrível. mas eu falo- Anéis de Poder é horrível. Não, Aí você vai comparar uma coisa com uma coisa horrível, Não, ela mas fica eu, melhor. eu tô ganha. falando assim, os complementos das lacunas, né? Vamos lá. Ela tá muito mais... Ela tem muito mais elemento e com muito menos problema. Ela tem muito mais elemento ligado à obra e com muito menos problema ao canônico do que Anéis de Poder. Total. Isso é verdade. Anéis de total, Poder tira... total. Assim, ela É quase ela, um desrespeito à obra. aquele negócio do Gandalf é atrapalhado, assim, A ao própria, a extremo. própria sequência da produção dos Anéis, ele é... tudo de respeito à obra toda. muda tudo, ali muda muito. Então, assim, aí olhando pelo lado do nerd, o nerd que tá preocupado com o que vai no cinema e fala assim, não foi assim, não foi assim, não foi assim, igual tipo eu, aí é muito melhor a guerra dos Rohirrim, dos Eorlingas, eu acho massa esse nome, Eorlingas. Eorlingas, Porque ela tá muito mais próxima do que era. Anéis de Poder muda muito a história e quebra coisas canônicas que E poderiam muda pra ter pior, sentido. né? Se os caras mudassem, fizessem uma história legal, tudo bem, mas o problema é que a história não é legal. Eles, tipo assim, corre com um monte de coisa. A gente fala, se quiser, assistam o nosso episódio que a gente fala da segunda temporada lá dos Anéis de Poder. Tá em todas as plataformas de A gente de tem a podcast. primeira e tem a segunda. Tem, nós A gente temos tudo. a primeira e a segunda. Porque aí lá a gente faz essa E análise. não vai mais ter a com terceira, detalhe. porque eu não tô afim de ver, não. Eu vou ver porque eu sou sem vergonha. Acho que é isso que eu ia falar. Para com isso, nós somos tudo sem vergonha. Nós vamos ver. É verdade, Mas eu vou tudo acabar sem vendo mesmo. vergonha. Mas eu vou ver reclamando o tempo inteiro, igual o velho rabugento. Verra bugenta. A gente não viu Rebel Moon. Não, Você vê que Não, nem... Rebel Moon, o 2 eu não vi, não. Não, O não um a viu. gente teve que ver. Existe falou. um limite. A gente é sem Existe vergonha, limite mas nem tanto. traçado, né? Não, mas É um limite mas aquele muito negócio, longo, né, cara? né? Rebel Moon não existe. Não, Não, existe, assim, nos livros e tudo. Senhor dos Anéis, cara, é uma coisa que todos nós gostamos. Então, uma coisa que tem a ver com esse universo, a gente acaba tendo, no mínimo, uma curiosidade pra ver, entendeu? Não é uma obra que o cara quis criar um Senhor dos Anéis misturado com Star Wars. por exemplo. Não. Não é. Mas aí o que acontece? Vamos lá. Na minha opinião, fere menos a obra. É um filme, não é uma série. Então, um assim, filme. tem Começo e fim. começo e fim. Ele não precisa ficar barrigando coisa para fazer episódio. Então, assim, elimina algumas coisas que facilita, no caso de ser um filme. É uma animação, não é uma live action, que faz ficar mais barato. É desenho japonês e não tem batata. Então, tem coisas que pesam a favor. Ah lá, o Paulo se sentiu ofendido no âmbito. Não é tão japonês assim. É cara. japonês, tem olhão, é japonês. Tem uma estética Tem de uma Piratas do Espaço. Não tem jeito. Cara, sabe uma coisa que eu falei muito da estética quando tava lá no meu canal Tanto Quanto Nerd? Se vocês lembram, a animação que teve dos anos... A gente tá falando, não sei se era anos 70, anos 80 que Eu vou teve. procurar aqui. 70. Eles têm alguma concepção muito parecida que eles trouxeram ali, cara. Faz algumas referências. Que isso. Você pega aqueles fundos pintados, por exemplo, e a animação acontecendo, você vê que é uma animação sobressaída em cima. 1978. 78, exatamente. Falei final de Tá, 70, início de 80, eu tava alguma bem. coisa de 70, 80. Então tava E ele certo. tem uma nota no IMDB melhor do que
do que a Guerra dos Rohirrim. Mas tem que pensar o seguinte, quem voltou lá atrás pra assistir também? Isso aí são os Esse caras que assistiram na época e de saudosismo estão colocando. Já não é o mesmo público. Mas a questão é o seguinte, eu vejo muita referência ali no tipo... Você vê um tipo de animação a gente fala muito sobre... quando a gente fala animação, a própria física, apesar, então tem muita coisa referência ali, cara. Depois vocês forem olhar ali com um pouquinho mais de olhar crítico. Recentemente a animação de novo e vi agora a Guerra dos Rohirrim, eu não vi nada nem parado. Mas às vezes eu não tenho olho pra isso, não pode ser. Você fala que aquele é o desenho assim, o jeito de andar humano que você fala? É, um pouquinho do jeito de andar e um pouquinho da técnica, né? Que existe a técnica de um fundo mais pintado. E você vê eu quero comentar sobre isso daí, viu? Porque o fundo, eu vou dar parabéns pro cara que fez as imagens, as ambientações. Remeteu demais à Terra-média, tava muito bonito e tudo. Não, mas na hora que vinha a equipe que fazia a animação dos personagens, pelo amor de Deus, aí sim a referência da década de 70. Parece a animação do Piratas do Espaço que foi feita na década de 70. Os bonecos andam de uma maneira muito ruim, os desenhos são feios. Eu vou te falar que Nobe estragou a animação, os personagens ali, entendeu? Eu não sou fã da estética oriental, gosto em algumas produções, entendeu? Aí chega ali, tem aqueles fundos maravilhosos, aquelas pinturas, assim, aquelas locações da Terra-média que você vê que ali é Edoras, é o Abismo de Helm, os campos e tudo assim, você vê que é o que a gente acostumou a ver, tanto nos filmes quanto nas ilustrações mais clássicas do mundo da Terra-média, né? do mundo Senhor dos Anéis. Na hora que chega nos bonecos, velho, pelo amor de Deus, que desenho feio, cara. Não me incomodou, Nossa senhora. Cara. E antigo, não tem nem uma movimentação, uma física mais moderna. Horroroso. Esse estúdio que fez isso aí é uma porcaria. Eu gostei porque me remeteu ao negócio, mas ele não tem uma física que a gente vê hoje em dia. Não, por isso que eu falei, tem hora que fica falta de proporção dos cavalos, fica você tá umas falando. coisas muito esquisitas. Realmente parece um desenho de japonês antigo. Velho. Então, assim, eu gostava de Piratas do Espaço quando era criança, mas se você vê hoje em dia Piratas do Espaço e você pega, por exemplo, uma animação qualquer oriental, as mais novas são muito melhores. Eu vou fazer um convite pra vocês. Depois vocês veem a animação antiga e vê essa questão da física da animação. Vocês vão ver que é coisa muito parecida. Mas o outro é antigo, velho. Por isso que era pior mesmo. Pois é, mas aí a pessoa fez pra remeter. Eu acho que pode ter sido feito... Você leu isso que ele fez pra remeter? Eu acho que eles fizeram desse jeito. Eu tô falando, a leitura minha, na hora que eu vi, eu falei, puta, cara, tá igualzinho. Eles devem ter... Isso aí deve ser, inclusive, uma linha de desenho. Eles vão chamar assim, linha de desenho Horoto Shamayataka. Significa desenho de japonês velho que fica daquele jeito. Aqui deve ser uma escola que eles reproduzem. Tipo assim, ele fez esse desenho em estilo vintage. Pode ser. Eu não duvido, não. Eu não duvido, não. Mas assim, pra mim foi uma disparidade. Agora, quando você pega os cenários e você compara com os personagens. Agora, nossa, os cenários são muito bonitos. Nossa, eles são bonitos. O fato foi feito de propósito. O cara não erra daquele jeito. Isso é fato? Pra mim, eu não sei se é fato. Não, cara, hoje não tem um estúdio Alguém achou que ia ficar legal? Eu acho que sim. Sei lá. Achou que ia ficar legal, fez de propósito. Acho que tem sentido. Fato. Cara, isso não me incomoda. Não me incomoda também. Isso não me incomodou nem Nossa senhora, pra mim incomodou. Deixa eu te falar. Primeira coisa, deixa eu colocar fora da mesa. Senhor dos Anéis não combina com estética oriental. Não combina com estética oriental. Quando eu vi o trailer desse negócio anunciado um tempo atrás, eu não gostei muito. Eu tava conversando com um amigo meu, ele falou assim: ô Vitor, sabe por que você tá com essa estranheza toda? Senhor dos Anéis não combina com animação oriental. É igual você, por exemplo, fazer mangá do Wolverine, mangá dos X-Men, não fica bom. A minha opinião é essa. A história pode ser boa, pode contar uma história legal ali e tal, mas essa estética, pra mim, tá, gente? Pode ser que o Paulo pense diferente, o Humberto pense diferente. Não, eu acho que aí é gosto, cara. É gosto mesmo. Não me incomoda. Mas pra mim, Senhor dos Anéis não combina, entendeu? Pra mim não combina. É igual você pegar uma coisa que, por exemplo, foi uma coisa da África lá, tipo Wakanda, e começar a colocar uma estética, sei lá, norueguesa neles, pra desenhar, pra fazer as coisas. Pra mim, fere, entendeu? Pra mim, assim, dói meu olho de ver aqueles negócios ali, entendeu? E aí quando você vê o filme, que é uma animação que não é tão boa, aí dói mais ainda.
Cara, Agora Isso assim, não ó, me pra não fere, falar não. que eu tô só metendo pau, quando eu falei que as locações, as paisagens eu achei maravilhosas e eu achei muito fidedignas, tá? Quem narra o filme é a Miranda Otto, a atriz que fez a Elwin na trilogia, né, do Peter Jackson. Isso aí, junto com as paisagens, dá um sentimento muito gostoso. Você está A retornando à trilha Terra-média. sonora também, a trilha sonora também é muito ela boa. começa com a É, musiquinha do Senhor dos Anéis, né? Aquele a trechinho que todo mundo musiquinha do Senhor dos reconhece. Anéis, as paisagens, a voz da Miranda Otto, que eu gosto muito da personagem, eu acho que ela é uma personagem muito foda. Ela é a mulher que mata o rei bruxo de Angmar, que era o cara que o Gandalf tinha medo de lutar contra ele, entendeu? É. Quando ele era cinza. Ele achava que o cara ia sobrepujar ele se eles lutassem um contra um, né, no X1 ali, como diz hoje em dia. Então, aí ela vai e consegue fazer isso, entendeu? I'm no man, e vai enfiar a espada no meio da cara dele lá. Muito legal. Eu achei legal demais. Então, aí quando volta essa personagem que foi muito querida no livro pra mim, fiquei mais fã dela quando eu vi os filmes do Peter Jackson. Eu gosto da atriz da Miranda Otto. Quando você escuta a voz dela apresentando aquilo ali, dá um quentinho no coração. Então, isso foi umas coisas que eles acertaram, né? Agora, só assim, é minha opinião. As paisagens estavam maravilhosas, fidedignas, legais. Você tem a sensação que você retornou à Terra-média. Só que aí, na hora que vem uns personagens muito esquisitos, velho. Muito esquisito mesmo. Eu acho que aí é O gosto Helm, mesmo, cara. Acho que é isso aí. eu Agora, acho assim, uma porcaria. agora eu acho interessante, assim, vamos falar sobre estratégia, né? Eu acho interessante quando você pega algumas obras e leva para outra estética, porque você transporta aquele material para um público que só gosta daquela estética. Então você propaga um pouco mais o material ali. Você pode muito bem de pessoas que gostam muito de anime e não gostavam do Senhor dos Anéis, levar os caras para poder ler o livro. Então, assim, é interessante, eu acho interessante você ter obras em outras leituras, cara. Eu acho que isso não só enriquece. É lógico, tá? Cara, Perfeito, eu acho bem que organizado. talvez se a história fosse Mas é melhor, eu gosto, cara. relevasse isso. Mas é Talvez se a gosto. história fosse melhor, eu relevasse um pouquinho mais. Quando você pega, tem um álbum do Conan que saiu pela, um álbum não, vários, é uma série de livros que saiu pela editora francesa Glénat. Eles pegaram os autores, os desenhistas e escritores modernos e cada um escolheu uma história original do criador do Conan e fez aquele conto ali. Então não tem nenhuma história, por exemplo, que foi a Marvel que criou, só os contos originais do personagem. E cada um fez o Conan com a sua estética. Então tem um Conan lá que tem um traço mais oriental, tem um Conan lá que é cheio de tatuagem, tem um Conan lá que é feio, cheio de cicatriz, que é a visão daquele artista para aquilo ali. Só que as histórias são muito boas e por mais que tenha uma ou outra estética que eu não curta muito, você vê que o negócio é bacana, entendeu? Nesse A Guerra dos Rohirrim, eu acho que não cumpriu nada disso. Pode ser que aconteça o que o Paulo falou aí, mas... Então, assim, ó, continuando que eu queria falar. É, Cara, o Helm, ele é o rei há anos ali já. Ele podia ser um cara assim, brutão, ele podia ser um cara assim que resolvia as coisas na força e tudo, mas ele parece que ele é burro na animação. Exato. Que ele faz umas coisas que são burrices e ninguém fica rei anos e com o povo gostando dele muito, porque se ele fizesse um monte de coisa errada, ia acabar que ia criar revolta e sendo burro daquele jeito. Então, assim, cara, ele parece, por exemplo, o Elmer, que é o tio da Elwin, né, na trilogia dos Seus Anéis, que é o rei dos Eorlingas, igual o Humberto falou, na trilogia dos Seus Anéis, ele tá enfeitiçado pelo Saruman. Então, ele fazer coisa estúpida tem lógica, porque é o que o Saruman tá mandando ele fazer. E o que ele faz de estúpido é para poder consolidar o poder do Saruman, não é para à toa. Então eles repetem a mesma formulazinha da história de Rohan ali nesse passado. Só que não tem porquê o cara ser estúpido. Tomar decisões burras, não escutar a filha, não escutar ninguém, entendeu? É só que eu Então, falei, assim, que puxaram do livro. Um rei burro, um rei manipulado. Só que mas isso não tem sentido. falando do Elmer, né? Não Isso, dele, isso. né? Porque Não, no caso dele nem fala que ele é burro, não, não manipulado, só é. falava que ele era um guerreiro violento, tal, Isso, não sei mas o quê. assim, esse rei que não ouve ninguém, é cheio das convicções dos infernos, olha lá, o regente de Gondor também tá todo cabeça de bagre do caramba, maldito dos infernos. Lá, Mas você aí tem o raiva outro é dele. o quê? Ele tá na cabeça de braga por quê? Porque ele não quer abrir mão do Ele não quer abrir poder. a mão do poder. Exato. Só que o Helm não tem Tem isso. lógica, velho. Só que criou-se essa imagem, assim, que tinha pensa lá, você tem dois reis.
em Rohan e em Gondor. E Gondor. os dois... Na verdade, Gondor é o regente, né? Porque ele não é rei. Porque Rohan é o rei. Em Rohan porque ele não, mas eles não passam poder. Eles estão ali há gerações não deixando que o rei tome poder. É uma conspiração violenta. Os dois são um pé no saco, porque os dois são teimosos, os dois só ouvem a si mesmo, os dois não enxergam o quadro todo, os dois com aquela visão tacanha. Aí fizeram o Helm do mesmo jeito, sem ter Mesma esse coisa. sentido. Sem lógica, sem que eu falei, porquê. é aquele negócio que eles trouxeram dos filmes pra colocar lá e que só porque tem lá pra ver se traz. É a mesma coisa, trouxe a Shield Maiden, lógico, tudo trouxe bem a que- heroína, tudo bem que você também não tem tinha Você sentido. tem um arquétipo em cinema do velho turrão, velho cabeça oco, cabeça mas- dura. Mas o Helm não Mas seria assim, eu concordo com vocês. Né? Tô falando assim, no cinema, normalmente quando você pega um rei, Tem os arquétipos. tem os né? arquétipos, né, do rei, velho, turrão, que já não ouve mais. que você vê, quer- o Freca também é assim. Ele é o cara que sabe tudo. O Freca que não também quer é o assim, vininho. é. Então E- assim... Isso aí é o que ele falou, transformar em clichê. E é lógico, assim, lá o Freca lá do que morreu, velho, né? Ele já tinha um embate. Já não era. Foi colocado lá que já existia esses embates. Ele já Já existia esses embates. Ele era muito. né? muito Tanto que, assim, foi falado antes do conselho que foi aconselhado, né? Então, assim, já se esperava os embates, porque já era uma coisa que ia acontecendo. Né? Não sei se aqui seria o estouro do pavio, não sei o quê. Mas, assim, é um arquétipo que eles usaram ali. Eles usaram Na coisas história, que tornaram na clichê. história do Senhor dos Anéis, no conceito do Senhor dos Anéis, não se encaixa. Mas quem tá vendo só a animação, sem saber de toda essa questão, vai pegar o arquétipo e já vê no cinema. Entendeu? Eu tô passando, Vamos lá, pano. deixa Eu tô falando que... O Paulo é o foi que- advogado do diabo, mas. Não, mas eu tô falando assim, eu tô bom falando o que que a gente eles vai contrapondo usaram, as né? coisas. O que eles usaram? É igual a gente falou, eles, da mesma forma que eles pegaram lá referências do filme, né? Eles, para criar lacunas, eles criaram algum arquétipo. Foi o que eu falei, isso eu falei. Eles puxaram a Elwin, eles puxaram, né, a filosofia da Shield Maiden, eles puxaram o rei que é burro, Elmer, ou é puxou tapado, ou é Aliás, manipulado. Até os filhos do cara morrer, mas isso é canônico, né? Até o filho do cara morrer, puxou lá os filhos do cara morrer também. Só que eles não morrem daquele jeito, né? Tudo bem. Eles não morrem daquele, mas morrem. Agora, ok. falando do príncipe, Que eu gostei velho, muito mais. Eles morrendo os assim. Cavaleiros de Rohan, os Elringas, eles são famosos pela ligação que eles têm com os cavalos dele, por ter os melhores cavalos da época. Aí o príncipe, cara, Tem uma égua vai velha. lutar com uma égua velha que não aguenta correr. Aquilo ali foi ridículo. Eu foi achei- ridículo. eu achei Ele que não ela tá- precisava de pôr. Eu achei que eles iam mostrar Tá. ela com uma flechada, sabe? Uma coisa assim. Fala assim, ela tá morrendo. não. Não, ela Pois é é, égua cara. velha. Ele podia estar com um cavalo bom, Machucado. normal, entendeu? E aí tomar uma flechada e cair, ser capturado. Ele podia fazer qualquer coisa. É. Agora o cara vai pegar uma Mas era- égua velha e Mas vai pra ele- batalha com ele uma é o égua. Não, poeta, minha amiga, ele é vamos o lá. Não sei o quê. Ele é artista. suicida. Ele é burro. Ele é burro. É igual aquele meme do Caetano Veloso. Você é burro? Você é Entendeu? burro, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Os caras são famosos pela ligação que eles têm com os cavalos. Por eles serem cavaleiros. Não era uma égua Aí nem ele- pra se usar, né? Ah, não, Paulo. Não vem não. Não era, vem não. defender Não, ele Eu tá tô nada. defendendo, não. Eu concordando. tô defendendo, não. Ele tá concordando. Eu tô concordando. Ah, tá, desculpa. O cara Eu entendi tá assim, mas travado era uma comigo. égua de estimação. Ô, Vitor, Entendi, às foi vezes mal. eu concordo com vocês. Ah, então tá bom. Então, obrigado. Eu achei que eles Cara, iam dar um aquilo zoom ali eu out. achei tão ridículo, cara. Tão ridículo. Não precisava daquilo. Eu achei que eles iam dar um zoom out e mostrar que ela tava cheia de flechada, assim, É. no tórax. Tudo bem. Aí tudo eu bem, achei, se ele aí não pegasse- tinha. Falei, pô, então é Eu- uma égua eu- velha? Não. Eu gostei muito da morte dele, né? Desse príncipe, né? Foi dramático. Dos dois foi muito legal, É. né? Foi melhor do que no apêndice. Foi que melhor que que do apêndice. se perde no gelo. É. E morre lá. Pois é, assim. Muito E dá melhor mais, do- e dá do mais morrer lutando. dramaturgia, né? Eles morrem pra lutando, mas é questão. na neve, né? Aí não dá pra saber. Eles É. morrem, não E dá- eles dão não aquele mostra motivo pro cara ficar. o herói. Ou ficar assim, bravo,
criar aquele conceito E na hora que ele falou rei, assim, o né? que eu faço com o corpo? Eu falo assim, deixa apodrecer, é óbvio, deixa apodrecer. Cara, Eu imagina, sabia. cara. Você ficar chegando lá no muro e ficar vendo o seu príncipe apodrecer lá durante Nossa. meses. É. E sim, mas o cavalo égua velha, eu concordo com você. Você teve muitas Não, escolhas pelo amor, legais, aquilo ali, né, cara, me deu vontade de parar de assistir naquela hora. Se fosse qualquer outro reino, os príncipes tal já teriam as montarias melhores tal e tudo. Mas logo nos Cavaleiros de Rohan, logo nos caras que tem isso como uma coisa muito forte deles, entendeu? Podia até ser, por exemplo, essa é minha égua de batalha, eu vou lutar com ela porque eu confio nela. Aí, igual o Humberto falou, no olhava ela tava correndo, já cheia de flechada, ela já tinha dado mais do que um cavalo normal daria. Aí ela cai, aí beleza, então captura ele. Mas ela não consegue correr. Não, ali foi ruim mesmo. Eu não consegui engolir aquilo ali, não. Esse pra mim foi o ponto baixo de tudo. Foi o ponto baixo, o mais baixo de todos foi a égua velha. Podia ter tido outra escolha. A égua velha foi osso. A égua velha pra mim foi o pior de todos. Podia ter tido outra escolha. Não, bicho. É lógico assim, a escolha de ser capturado, de ser morto daquela forma, tudo bem. foi ótima, né? Mas né? a égua velha... caminho pra lá a égua velha podia ter ruim. sido melhor. Concordo. Eu não entendi, cara. E a irmã dele ainda fala com ele. Vai com o meu cavalo. Ela, não, isso aqui é minha amiga, vai me salvar. Pelo amor de Deus. E ainda agora outra coisa. Tem outro ponto baixo também. Não sei se você vai falar isso não. Não, deixa eu falar que eu não gostei, de repente se não aparecer nos seus pontos baixos aí, no ponto baixo você fala. Depois a gente fala outra que a gente coisa. gostou, né? A aia dela, tudo bem, ela era uma shield maiden, não sei o quê, mas a véia luta melhor que o primo dela. Luta. O primo dela fica em cima de uma torre jogando flecha enquanto ela vai lá matar os outros. Velho, para, só. Para, que coisa ridícula. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí, tudo bem, dá o papel pra mulher, dá o empoderamento, dá a capacidade de fazer as coisas. Mas aquilo ali, cara, ficou horroroso. Na boa, ficou assim. Por isso que muita gente tá falando que é lacração. Eu não digo que é lacração, mas eles estão dando representatividade, estão dando o protagonismo para as mulheres, tal e tudo. Beleza, mas não, aquilo ali, cara, pelo amor de Deus, tem outras maneiras de fazer protagonismo do que aquilo ali. Eu achei ridículo. Mulher mais velha já e tudo, baixinha, frágil. Mas ela tem habilidade. Bicho, deixa uma habilidade soltar um machado na espada dele ali pra ver se não quebra a espada, a cara, a clavícula e vai até o estômago dela pra ver. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, me deu preguiça. Não me incomodou, Aquilo não me incomodou também, não. Porque eu sabia que eles queriam dar um ponto não, importante horrível. pra Shield Pra mim é horrível. Eu acho que essas coisas têm que ter um mínimo de veracidade. Dentro da linguagem daquele mundo. Porque a história toda foi caminhada pra quê? Desde o começo lá, que eles apresentaram a bandeira dela lá, colocaram tanto que elas são foda, que não sei mais o que. E foi falando muito isso durante a Shield Maiden fazem parte da regência e não tem mais Shield Maiden, só tem uma. Então, assim, ali já deram um ponto pra ela, assim, muito acima. Isso aí eu relevei. Um ponto baixo pra mim é que... E ela ter sido colocada ali como a ama dele. A ama da outra não foi à toa, né? Aí eu falei assim, o que me incomodou... Eu acho que toda a conversa, então, assim, ela ser foda, que trem, não me incomodou. Olha só, quando ela vai resgatar a princesa, Não tem jeito. Ela entra no castelo. Ela não é a Byleth, a rainha da Costa Negra. Ela não é a Sonja, a Red Sonja. Ela não é a Valéria, que foi o primeiro amor do Conan. Ela não é a Elwyn, entendeu? Ela é melhor que todas elas juntas, personagens. isso sim. Mas o que acontece é, ela entra no castelo pra resgatar a princesa, lá no começo. Ela entra lá na fortaleza. Cara, quem tinha que ir lá era o primo dela. E a menina ficava lá tocando flecha. Mas aí ela chega, mas ela não é flecheira, ela é escudeira. Aí ela chega... Pode segurar o escudo, não é segurar a espada. E o escudinho dela é um broquelzinho miudinho, né, cara? Não serve pra nada. E aí ela entra no castelo, sai dando porrada em todo mundo e chega no quarto. Ela sabe chegar no quarto. Aí ela chega no quarto. Quando ela chega no quarto, aí ela fala pra princesa, foge. Pra onde que a princesa foge? Pela janela. Pula da sacada. Era só ela pular da janela desde o início. Porque a égua dela tava lá embaixo, cara. Era só ela pular. E quando mostrou, eu falei, cara, se ela pular dali, ela vai morrer. Ela pulou dali. Então não precisava ela ter feito esse esforço todo de ter entrado. Todo. Passava só ela pular da janela. Então, esse pra mim foi depois ela foge também, ela consegue. Ela consegue fugir, pular pela janela. Ali é o segundo ponto baixo, porque assim, não tem lógica.
ela ter fugido pela janela. Ela tinha que fugir pelos corredores. Porque, poxa, a mulher abriu o caminho pelos corredores. Que já não tinha lógica. Ela sozinha entrar lá, saía abrindo caminho no meio do exército inteiro. Uma pessoa só. Não tem jeito. Isso em Senhor dos Anéis não aconteceria. Tolkien não faria isso. Você iria furtivo. Faria. Você não furtivo. sairia desse jeito. É. Cara, mas ela era uma mulher escudeira que todo mundo sabia quem que era. Porque ela fazia parte lá andando do lado da princesa, todo mundo sabia quem que ela era. Então, ali é o segundo ponto baixo da história. E ali mas eu sabia assim que ela ia ser a heroína roubada. Aquilo ali não me incomodou, não. Não me incomodou. Também não me incomoda, Não. cara. Outra coisa também que tipo assim, que pra mim ficou muito ruim é o seguinte. Lógico que a gente tá quando analisando tem ponto a batalhas- ponto, né? ponto a Vamos, né? É. A quem tá ouvindo Quando a tem gente acha que a gente batalhas- odiou. Pode Quando falar, tem Vi. batalhas grandes, né, guerras assim, tal e tudo, é muito claro que ninguém ataca os personagens principais no meio da batalha, só quando é interessante pro roteiro. Então assim, tem 50, sei lá, 300 caras atacando na torre, a Hera tá lá no meio e ninguém vai pra cima dela, entendeu? Quando o Ulf lá chega assim, não, eu vou lutar com ela, tudo bem, aí é uma ordem. Mas antes disso acontece a mesma coisa. E com os outros personagens também é assim. Então, assim, eles não tiveram a manha de criar batalhas realistas. Entendeu? Então, assim, quando você tem uma batalha, não é um X1, não é um cara contra o outro. Você tem uma batalha. A pessoa, ela poderia ganhar a batalha. Eu não tô falando que a Hera não poderia. Mas ninguém ataca ela, ninguém ataca o Ulf, ninguém ataca os irmãos dela. Só ataca quando é interessante pro roteiro. Então você vê 100, 300 figurantes passando do lado e ninguém vai neles. E aí, cara, tipo assim, se você é uma criança ver um desenho, igual quando eu era criança, eu não percebia isso. Mas quando você vê uma animação como adulto, você quer o mínimo de realismo dentro daquele universo. Então você tem uma batalha, e no Senhor dos Anéis, tanto nos livros quanto nos filmes do Peter Jackson, eles mostram isso. Você tá tendo uma guerra, é todo mundo contra todo mundo, não entendeu? Não tem uma coisa assim, eu não vou no Aragorn porque ele é o rei, entendeu? Ele é o futuro rei de Gondor. Aí deixa só o vilãozão principal lutar com ele. Não faz isso. Não acontece história nenhuma. Então, assim, isso também faz ficar fraco, sabe? Quando você gosta de batalhas medievais, igual eu que gosto, por que eu gosto tanto daquele livro Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell lá? Porque ele descreve as batalhas com um realismo incrível. Virou uma série que não é muito boa, tá? As Crônicas Saxônicas é uma série que não é muito boa, mas os livros são excelentes, né? Quando você vê a série Vikings lá também, a série pode ter os seus problemas e tudo, mas quando você vê batalhas, você acredita naquelas batalhas. Quando você vê no Game of Thrones a Batalha dos Bastardos, você acredita naquela batalha ali, entendeu? Mesmo diz que eu não reparei isso quando eu vi não, mas diz que quando é, o Jon Snow tira a espada, ela balança de borracha assim, né? Aí tem uns memes falando isso, tá? Eu não percebi isso não, mas quando você vê a batalha em si, você acredita que aquilo ali é uma batalha medieval, uma batalha de escudos, uma coisa assim. Aí ali, bicho, você vê 50 caras passando correndo do lado dela. Não vou atacar ela, não, vou deixar o Ulf brigar com ela. Você acha, ô bicho, o cara, o guerreiro ali, não, eu vou ganhar a glória matando o governante desse reino. Entendeu? Então, assim, cara, isso também é. E outra coisa, o Ulf é burro pra cacete. Ele podia ter ganhado algumas coisas nas batalhas, várias vezes ele podia ter feito coisas que eu fazia a batalha virar a favor dele, e ele não faz, cara. Ele, sabe, ele é muito burro, ele é muito. O cara conseguiu unir as tribos, virar chefe, lord, rei, sei lá, todo aquele pessoal lá, Mas era a mas grande depois ele vira crítica. um burro. Mas era a grande crítica lá, inclusive, do segundo comando dele lá, ó. Mas Ele você já só podia não Ah, ter mas ganhado. pelo amor de Deus, mas como é que ele conseguiu fazer tudo se era burro daquele Vingança. jeito? Ele é Vingança burro deixou o mesmo. cara Ele não cego. conseguiria. Não, ele é burro mesmo. E Ele é assim, burro. se eles construíssem ele de uma maneira melhor, porque no começo estava encaminhado para isso. Ele toma decisões ruins porque ele gosta muito, ele ainda quer a Hera. Entendeu? Ele é apaixonado com ela. Então, assim, aí ele pode ser foda de um lado, mas de outro ali com a Hera é o ponto fraco dele. Mas até isso eles abandonam no meio da narrativa. Então perde esse. Entendeu? Aí vira um cara burro, que quer vingança pela vingança, tá preocupado com nada mais, entendeu? Vira os planos dele, ele repete o mesmo plano de maneiras diferentes.
Sabe? Ah, bicho. Nossa, que preguiça Vamos lá. do cara, velho. Vamos parar de falar do que a gente não gostou, que ficou já. É. Tá. O pessoal vai achar que a gente só de outro. Vamos tentar falar. Teve alguma Eu não coisa. gostei dessa porcaria, não. Não, então o Vitor odiou. Não, Vitor Gil. Não gostou de nada. Não, eu não odiei, não. Olha só, o MDB deu uma nota de 6,3 em 10. O Rotten Tomatoes está 48% de aprovação. E o Screen Rant é onde tem minha nota melhor, é 7 de 10. Eu acho que eu concordo mais com o Rotten Tomatoes. Ele tem, é tipo 50%. Não é assim tão ruim quanto Rebel Moon, quanto a animação. A animação não, a série lá, esqueci o nome do Senhor dos Anéis Anéis Poder. lá. Anéis Poder. Anéis de Poder, não é ruim assim, não. Mas ela tem umas coisas, ela tem umas coisas que, em relação a enredo e construção, que, na minha opinião, faz ela ser ruim. E, tirando isso, eu acho que Senhor dos Anéis não combina com essa estética. Aí é coisa minha. Mas eu tô tirando essa questão da estética para dar a nota. Eu tô dando a nota só para mim, com base no roteiro, na história, na construção dos personagens e tudo. Então é uns 50%. É uma animação para criança, entendeu? Não para um fã do Senhor dos Anéis. É a minha opinião. Tá, vai lá. Cara, eu gostei muito da animação. Eu acho que eu tinha uma experiência bem diferente de vocês dois. Que eu tive a oportunidade de ver no cinema. Né? Então, quando você vê numa tela grande, né, com aquele som, aquela coisa, é um impacto muito maior do que... Querendo ou não, é um impacto maior do que você vê na TV, né? Por mais que seja uma boa TV, mais que seja... É diferente, não tem como, né? Então, eu tive uma experiência muito diferente. Então, não é por isso que a gente gosta de ir no cinema, né? Eu não fiquei incomodado com tudo isso que vocês falaram, né? Concordei com vários pontos de vocês aí, algumas coisas podiam ser muito melhores, mas eu acho uma excelente animação, cara, no que ela se propõe a fazer, né? Ela conta uma história, eu gosto muito de algumas cenas de luta lá, a cena que ele derruba lá como é que chama aquele tipo de elefante lá, o Olifante. Olifante. Cara, eu achei fantástico. Aquela cena é legal mesmo. Muito legal, aquela invasão ali da cidade ali. Muito E aquele bom. elefante com raiva ali, perdido do nada, sem explicação nenhuma. Doente, né? Sem explicação. Mas ali era porque tava se construindo, né? O exército ali. Não tinha explicado. É Achei aquelas que ia coisas ter... que acontecem em Os Anéis. De repente eles estão caminhando ali e encontram um gigante de pedra. Não, né? Não acho que é assim, não. Sei lá, é muito solto. Mas aí. Só pra mostrar que tem um bicho no lago ali, que é igual o bicho cara, que tem na porra das minas de Moria lá. Só que esse é verdinho, tem plantinha em cima. Mas é referência, cara. Mas é referência. E aí eu gostei muito da questão, gostei muito da concepção do rei, né? Quando ele some ali, eles criam aquele mito, né? Que é o fantasma, aquela isso aí é legal. Isso é a coisa que eu mais gostei. Aquele conceito de psicológico que vai minando o exército ali, né? Né, eu gostei muito daquela referência ali dos orcs procurando os anéis, né? E as pessoas nem sabiam, então no final faz aquela referência lá de contar. Cara, assim, eu gostei muito, eu achei ele muito amarradinho, tem referência sim às outras obras cinematográficas, né? Eu gostei muito, eu achei assim, do que saiu recentemente Senhor dos Anéis, é a melhor coisa que tem, né? Então, assim, pra mim... Mas quando a régua tá lá embaixo, né, velho? Isso aí eu concordo com você. Pois então se você assim... pegar nos últimos anos aí, é a melhor coisa que sai. Mas Eu por quê? Porque o comparativo é muito ruim. Pois é, mas assim, é igual que a gente falou lá, quando a gente falou da série Senhor dos Anéis, que a gente gosta de reviver aquele local, né? Revisitar, né, a Terra-média. Eu achei fantástico, cara. Vamos lá. Eu gosto muito. A minha nota é alta, né? Vamos dizer assim. A gente não dá nota, né, cara? Mas, não, assim, a gente não dá não. Mas assim, eu gostei muito. Tá. Agora é o seguinte, eu acho que eu tô no meio termo entre vocês. Teve um monte de coisa lá que eu não liguei. Não liguei da estética japonesa, não liguei do tipo de desenho. Me incomodou muito mais eles trazerem as coisas das referências dos filmes, que estavam nos filmes. Tem no livro, mas assim, que é mais evidente no filme, que o filme tem muito menos tempo para mostrar as coisas, né? Então acaba exagerando um pouquinho mais. Do rei ser daquele jeito, de tentar trazer a Elwin ali de algum jeito, de tentar dar um protagonismo lá para as Shield Maiden, das batalhas ali
do cara que toca a musiquinha e que mata um olifante, igual o Legolas. Sabe? Essas coisas, pra mim, não foi legal. Eles poderiam ter feito uma coisa melhor dentro da própria história, focada em si. Não me importo da Era não existir daquele jeito e eles daram protagonismo. Isso não me importa, não importa. O negócio de tentar trazer aquilo que para mim deu sei lá, poderia ter sido melhor. As cenas de batalha, essas coisas que o Vitor fala assim, que não são realistas, que acabam deixando a história mais besta, que no Senhor dos Anéis isso é importante, as batalhas são importantes e tal. A parte política é meio fraca e no Senhor dos Anéis ela é muito importante. Então, mas ainda assim é uma coisa do Senhor dos Anéis, de um ponto que ninguém nunca tinha trabalhado, nunca tinha explorado. Eu tenho medo desse que, vamos refazer agora a trilogia dos Senhor dos Anéis, fazer tudo, os filmes tudo de novo. Pra quê, cara? Pra quê? Eu morro de medo dessas coisas, porque aí eles vão ficar fazendo umas mudanças no canônico que vão ser piores. Que ali já tem mudança, tem coisa que me incomoda muito, pode ser que tenha muito mais. O Peter Jackson, ele arriscou muito e acertou. E acertou muito. Mas ele mudou bastante coisa do canônico. E aí eu tenho medo deles tentarem fazer isso de novo para tentar emplacar. Fez muito sucesso, vamos fazer de novo para requentar e ganhar mais dinheiro. Porque assim, aí eles vão pegar o cara que fez lá Star Wars e pegar o imbecil que fez Star Wars. Faz a sua versão. Faz a sua versão e humilha o troço todo. É lógico, assim, a gente já falou isso, quando você transforma a mídia poética, você tem que ter algum tipo de liberdade poética. O problema é o cara mudar a história. Aí é que tá o negócio. Aí que tá. Tipo assim, você muda muito canônica, a coisa, incomoda. Assim, aí o cara distorce, né? Aí não que o a cara obra vai pra um lado, você vai pro outro. Aí quando o cara vai buscar a obra original, ela não é o que ele tá esperando. Não é. Aí Humberto, ainda tem um outro problema, cara. Quem viu quem viu os filmes do Peter Jackson, por exemplo, vamos supor que eles façam um Gimli mais parecido com um dos livros. Aí vai ter gente que não vai gostar também. Assim, o Gimli era tão engraçado. Ele era engraçado ali, agora ele tá sério, chato. Eu não vou querer. Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu não gosto. Mas ali, o que eles fizeram que muda o canônico não faz importância, assim, não é relevante. Não é um Gimli idiota, não é um Gandalf que aparece na era errada e muda a coisa toda, um cara que vem do espaço. Então, assim, tá errado. Isso é errado. Então, dentro desse cenário, eu tive muito mais... Eu achei que eu estava com a expectativa muito baixa, tá? Começa por aí. Minha expectativa estava muito baixa. E achei que fosse ter uma coisa que não fosse ter absolutamente nada com o canônico. Ainda trouxe coisas do canônico. Então isso acabou me sendo um ponto positivo. É melhor do que não ter nada de Senhor dos Anéis. Eu ainda acho assim. Eu prefiro ter alguma coisa que está assim do que não ter nada, ou de ter um episódio 8 do Star Wars que destrói todo o canônico, estraga toda a trilogia e ferra com todo o universo. Aí eu prefiro ter nada. Nesse caso, eu prefiro ter nada. Que inclusive vai ter uma outra trilogia que vai tentar ainda partir daquele ponto, né? Vai insistir no troço. Então, assim, pra mim, são os 3 pontos, assim. É o extremo, os 2 extremos e o nada. Eu prefiro ter alguma coisa razoável do que ter nada. E prefiro ter nada do que ter um episódio 8 de Star Wars que destrói o universo. Então eu tenho muito medo dessas coisas. Então a minha expectativa estava muito baixa. Eu acho que ali a série passou de ano. Ela cumpre o seu objetivo, igual você falou, de ser uma série, um filmezinho infanto-juvenil, alguém que está começando assim. Ou então, para fazer esse tipo de discussão, cara, vale a pena? Vale a pena eu ver esse apêndice? Deixa eu ver como é que está diferente e ir atrás da obra. Ali ele ir atrás da obra, para mim, está mais fácil do que nos Anéis de Poder. Porque os Anéis de Poder, aquela história dinâmica daquele jeito, não existe daquele jeito. Não existe. Aí ela atrapalha muito o desenrolar da história. A própria passagem de tempo atrapalha a coisa. Os personagens estão vivendo por eras que eles deveriam ter 1.500 anos e são humanos, não tem jeito. Então, ainda assim, é melhor ter alguma coisa. Então, assim, entre um e outro, eu não acho que foi nem muito ruim, nem muito bom. Eu acho que foi mediano. Compre o papel, assistiria, talvez não recomendasse para alguns, talvez recomendasse para outros. Eu ficaria nesse meio do caminho. Que foi mais ou menos o que eu senti. Eu falei, cara, a história tá ok, a animação ok, as coisas ok. O cavalo me incomodou. Aquilo me incomodou mesmo. Eles perderam a boa chance de mostrar... O príncipe do cavalo, velho. A égua toda cheia de flecha, cara. Ela dando tudo de si pra ir ali... Que vacilo, cara. A égua teria sido heróica e ela foi uma égua velha. Cara, entre uma égua velha e uma égua que tá toda cheia de flecha, lutando pra
pra atender o comando, ela sendo uma égua de Ela guerra. fazendo o último esforço, né? É, igual a égua Mas lá. você sabe Ela que podia- isso é culpa sua e do Paulo, né? Porque Oi? vocês não gostam de ver bicho machucado nas séries, nos filmes, não sei o quê. É. Aí ninguém coloca isso mais. Mas o cavalo de Ninguém guerra chuta o cachorro, ninguém não dá pode. flechada no cavalo, Não pode matar ninguém chutar corta as cachorro. pernas do cavalo igual o Conan cortava, dá soco no camelo. Por pegar o porquinho, coitado do porquinho aí. Você fica reclamando, agora toma. Eu reclamo do cachorro. Gente, do porquinho. Volta lá no nosso Eu corujão vi do Conan ontem de Conan. novo, cara. Tô tão feliz que eu vi Conan ontem de novo. Ficou melhor, e acho que o filme tá ficando melhor cada vez que eu vejo. Não sei se tá mudando alguma coisa. É porque assim, quando o Conan foi filmado, a gente não tinha as entidades de proteção aos animais. Já tinha, assim. Mas Foi não tinha- provado que ninguém tinha. foi machucado ali. Para com Né? isso. Então Só porque o tá. anão tava carregando o porco pela perna. Queria que o anão pegasse o porco pela orelha. O Pelo lance, focinho. o camelo era CGI. É CGI. Era um cara fantasiado de Era um camelo. cara com que a mão. machucou. Outro convite. Vai lá. O cara a gente tem um que episódio machucou do não foi o Corujão camelo, de não. Conan. É. Aqui, gente, pra gente fechar o episódio, né? Sim. Não, deixa eu falar que eu gostei. Eu achei que não tinha nada. Eu achei que não tinha nada. Não, eu gostei muito das paisagens. Acho que Isso. são pinturas lindas. Eu vou até procurar depois algumas eu salvar aqui, que eu achei muito bonito. E eu achei legal o Helm como personagem. Eu achei ele meio muito estereotipado, igual o Paulo falou. Pegaram É um arquétipo. estereótipo e um arquétipo e usaram ali. Mas o que ele fez ali no Helm, tipo assim, a lenda que ele criou ali do defensor do abismo, o cara que não dobrou o joelho, igual o Humberto falou, o que eles achavam que era até um fantasma que ali derrotava todo mundo e ele morrer congelado, aquilo ali é canônico. É canônico. Eu acho que canônico. eu acho que eles mostraram aquilo ali de uma maneira muito boa. Eles tiveram a manha de mostrar aquilo, entendeu? Agora, então assim, o que eu mais gostei foi isso. Agora, igual eu tô falando, eu dou uma nota 5, tipo assim, não é inassistível, mas é uma coisa, na minha opinião, é uma coisa mais infantil, não é uma coisa pra você poder, não é, mas é igual, eu concordo com vocês, revisitar esse mundo é muito bom, então vale a pena ter essas obras, mas eles podiam ter caprichado um pouquinho melhor em algumas coisas, entendeu? Égua velha É foi isso. foda. Mas Mas então, você fica reclamando que ninguém pode machucar os animais agora, na guerra voa 50 mil flechas, só os humanos que vai morrer, os cavalos vai tomar flechada, mais não. Entendeu? Porque não pode machucar os animais. Cachorro não pode machucar. Nem na cachorro. animação. Nem na Não. animação, mas cachorro não pode. nem cachorro nem gato. Não. Não pode. O Humberto, se machucar um dos cachorros dele, ele vai ser igual o Ken Reeves. Eu vou sair matando todo mundo. John Wick. Baba Yaga. Só que no Brasil não é Baba Yaga, né? Você vai ser o homem do saco. Sei lá. Cara, fizeram o filme do Homem do Saco, cara. Que não é só coisa do Brasil, não. O Homem do Saco não é só do Brasil. Só se for o Krampus, mas tudo bem. Não tem. Não, mas tem que ser uma lenda brasileira, Tem que ser Humberto. lenda Krampus brasileira. é russo também. Mas Baba vamos lá. Yaga é russo. No Brasil você vai ser, sei lá, o homem do saco, uma coisa assim. Mas vamos lá, pra gente fechar o bicho-papão episódio. brasileiro é o homem do saco. Partindo do pressuposto que a animação te dá mais liberdade, né? Qual outra parte, pode ser uma pensa, uma parte específica do Senhor dos Anéis, que você gostaria de ver num filme animado? Cara, tem tanta coisa ali. Nó, é difícil até de escolher. É difícil. Tá. Eu vou vou falar um aqui só pra vocês enquanto pensam, né? Que se fala muito ali da caçada do Gollum. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Ô Paulo, tem um rumor aí que isso vai virar um filme, não vai? Tem um rumor inclusive um rumor baseado pra game. Um game específico. Tá. Eu achei que era um nisso. filme, que ia ser um filme. É, disso. eu vi um rumor nesse sentido. De filme eu não tenho confirmado, não, mas de game eu lembro de ter lido. Mas assim, eu achei que uma questão do Gollum, da caçada do Gollum uma animação de cinema, né, de filme, eu acho interessante, cara. Cara, eu não consigo isolar uma coisa. Um apêndice, por exemplo, um apêndice legal que você leu assim, você fala, pô, essa parte é legal. Ô Paulo, só um detalhe aqui, a Caçada de Gollum tem um fanfilme que foi feito em 2009. É, E eu tô lendo aqui, diz que ele é bem fidedigno aos apêndices que Tolkien escreveu em 54 e 55. E o diretor é Chris Bouchard, e ele tem uma aprovação de 7
no IMDb e 88% das pessoas que assistiram gostaram do filme. Aí, interessante. Só se você quiser procurar, diz que tem no YouTube. A Caçada de The Hunt for Gollum. Mas é um fã-filme, né, gente? Não é de 2009. Fala aí, Vitor, você tem alguma ideia? Cara, eu amo a história dos filhos de Húrin. É uma tragédia grega. Tem um livro que é. Eu adoro essa história, sabe? E assim, é trágica, né? E tudo, mas eu gosto demais dessa história. Fazer uma animação dela bem feita, sem ficar fazendo palhaçada, eu gostaria muito de ver. É o que eu me vem à cabeça primeiro, talvez porque eu gosto muito do livro, entendeu? Mas esse Senhor dos Anéis tem um lore violentíssimo, né, Tem cara? que Você pegar, pegar tem que o que pegar o coisa. Tolkien fez, tem muita coisa que pode virar coisa boa. Tem que ter coisa que que se eles atrapalharem o canônico, não vai atrapalhar a história original. Tem que ser uma coisa assim, fora do. Cara, eu não lembro. O legal seria. Já sei. A Sinfonia. A Sinfonia que cria. Não, mas você vai lá no comecinho. Foi. Porque aquele negócio eu não consigo imaginar. Eu queria ver algumas visões de arte, tipo Visions, do Star Wars. Algumas visões de artistas sobre como teria sido a Sinfonia da criação de tudo. Ali se o cara errar, ele avacalha o canônico todo. Nossa. Porque é o início do início. Isso aí, se ficar bem feito, a gente pode comparar com tipo fantasia. Tipo fantasia. Né? Fantasia. Mas assim, teria que ser visões. É uma responsabilidade gigante. Aí, cara. tipo assim, tinha que ter alguém lá alguém com poder de veto pra falar assim, não. Mas não. Mas não. Não aí vai. tinha que ser a família Você Tolkien. sabe que é por isso que o Tolkien custou a liberar pra poder fazer qualquer coisa, né? Da obra dele, porque ele tinha medo dos outros fazer caquinha. Pois é. E aí muita caquinha foi sendo feita ao longo do tempo. Eu imagino aquilo ali. Eu acho que nem os filmes do Peter Jackson o Tolkien teria gostado, porque ele era muito crítico, ele era muito... Eles não gostaram. Mas assim, eu queria uma visão abstrata da sinfonia. A sinfonia, gente, é o seguinte, eu vou chamar assim, o universo lá, o panteão de deuses, não vou chamar assim para simplificar. Quando eles criam o universo, eles criam como se fosse uma sinfonia. Cada música de um cria uma coisa e aí um dos Valares começa a fazer dissonâncias e há essas dissonâncias que criam a maldade, vamos chamar assim. É o Deus, é o anjo caído do universo católico, né? Que vira o capeta. Então assim, eu queria ver abstrato, porque a visão da sinfonia abstrata. E aí poderia, assim, visão de arte mesmo, arte visual, e não história. Não precisa nem ter texto, nem fala, só música. Porque aí a chance do troço vacalhar o canônico era muito pequena. Mas seria assim, um abstrato, porque é uma visão da criação do universo a partir dos deuses. É tipo uma coisa até mais próxima do Fantasia 2, né? Que é bem abstrato. É abstrato, muito abstrato. Porque lá no caso Fantasia ele adaptou a imagem à música. Esse é adaptar música à letra, à escrita, né, do como foi a coisa. Porque lá, assim, essa sinfonia, ele não tem como, tá no livro, você não ouve. Como é que seria isso? Muito doido isso. Eu fui longe agora. Eu escolhi os filhos de Húrin. Eu acho que ninguém vai pegar um negócio desse, não. É muito profundo, cara. Ótimo. Né? É muito pesado. Porque é uma história clássica, né? E lá aparece o Morgoth, que é o cara que era o mal maior ainda, né? Que era o chefe do Sauron, que é o cara que deturpou a sinfonia original. Lá tem um dragão. Então, assim, tem um monte de elemento que eu acho legal pra uma história, assim, de aparecer, entendeu? Então, assim, tem... Por isso que eu adoro a história, né? Então é por isso. Legal. Mas só tinha que ser bem fiel, viu? Só pediria isso. Só esse aqui é o ficar problema. inventando assim. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Exos. Vá lá no YouTube, no nosso canal, comenta lá o que você achou desse episódio. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Um abraço. Até mais.